Esta é a apresentação do portfólio da fase A2 de 2021, tema Cultura Surda e Libras no Polo, Empreendedorismo, Criatividade, Inovação e Responsabilidade Social. Eu sou Isaías Luiz Herculano dos Santos, RU 3074719, do curso Licenciatura em História do Polo Monte Santo, Bahia. A trajetória histórica, a língua de sinais no mundo. Apesar de não se saber exatamente sobre a origem das línguas de sinais, também conhecida como gesto visual, tem-se por certo que foi o abade Charles Michel de Lespée que iniciou seu uso com fins educacionais em Paris, onde ele fundou um abrigo para surdos em meados da década de 1750, cuja qual viria a dar origem à primeira escola pública para surdos na década seguinte, o que levou de Lespée a ser conhecido como pai dos surdos. É a partir da fundação dessa escola para surdos que surgem os primeiros profissionais, tanto surdos como ouvintes, que disseminaram a utilização da linguagem de sinais mundo afora, dando origem a novas escolas em outras localidades, focadas na educação dos surdos através da linguagem gesto-visual. E em 1799, o instituto fundado por de Lespée passa a ser mantido pelo governo francês e é renomeado para Institut Saint-Jacques. Como este trabalho não se restringiu apenas à França, mas chegou até outras nações, a língua de sinais não permaneceu imutável, pelo contrário, ela acabou sofrendo variações em cada país, dando origem às línguas de sinais nacionais. Na figura você pode ver Charles Michel de Lespée, o conhecido como o pai dos surdos, nascido em 1712 e falecido em 1789. Continuando a trajetória histórica da língua de sinais no mundo, embora a experiência francesa tenha sido bem sucedida, houve um retrocesso na educação de surdos a partir de 1872, no chamado Congresso de Veneza, que se consolidou 8 anos depois no Congresso de Milão, onde ficou decidido que apenas o método da oralidade, também chamado de método alemão, deveria ser empregado na educação dos surdos. O método alemão foi defendido pela maioria dos 164 membros do Congresso de Milão, a maioria composta de ouvintes, e entre estes estava Alexander Graham Bell, que além de inventor e cientista, também era fonoaudiólogo. Vale destacar que 3 membros se opuseram a este método, Edward e Thomas Gallaudet e Richard Elliot, que defenderam o método francês. Outro destaque vai para a organização do Congresso, que foi feita pela Pereira Society, organização francesa que era apoiadora do oralismo. Entre as 8 resoluções do Congresso de Milão, estava a decisão de banir o uso das línguas gestuais, tidas como mímicas, e instituir o uso da oralidade como meio hegemônico de ensino para surdos, pois acreditava-se que os sinais tornavam os surdos preguiçosos para falar. Estas decisões revelaram-se desastrosas para a comunidade surda, atrasando em cerca de um século o desenvolvimento da linguagem de sinais, visto que foi apenas em 2010, durante o 21º Congresso Internacional de Educação de Surdos, em Vancouver, no Canadá, que as resoluções de Milão foram rejeitadas por meio de uma votação formal. Dando continuidade à trajetória histórica, a linguagem brasileira de sinais, também conhecida como Libras. No Brasil, em meados de 1855, o professor francês e surdo Edouard Huet entregou ao imperador Dom Pedro II um relatório afirmando sua intenção de fundar um colégio para educar surdos, o Colégio Nacional para Surdos Mudos, inaugurado pelo imperador em 1º de janeiro de 1856, criado por meio da Lei nº 839, de 26 de setembro de 1857. O professor Huet permaneceu na direção deste instituto até 1861. Este instituto funcionava no regime de internato para homens e externato para mulheres, com um curso de duração de 6 anos e tinha o foco no ensino agrícola. As decisões tomadas no Congresso de Milão
em 1880, refletiram também no Brasil. Em 1911, o agora Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, antigo Imperial Instituto, adotou as decisões do Congresso de Milão de excluir da grade curricular a língua de sinais e adotar o oralismo. Porém, por resistência dos alunos em receber aulas apenas no método alemão, a língua de sinais continuou sendo utilizada mesmo de maneira marginal. Na década de 1970, o método chamado conhecimento total foi implementado no INES. Este método utilizava recursos orais e gestos visuais que facilitassem a comunicação dos surdos. Entre as décadas de 1980 e 1990, houve mobilização de surdos para a oficialização da Libras, a língua brasileira de sinais. Em 1993, a partir de um projeto de lei, iniciou-se esse árduo trabalho que levou à criação da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a Libras, e do Decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Libras. Vamos falar sobre cultura surda. Pode-se afirmar que a cultura surda é o modo de vida do surdo, como ele se integra na sociedade e se percebe dentro dela, também como ele se comunica com essa sociedade. Podemos afirmar também que a língua de sinais é parte fundamental para um aprofundamento do sujeito surdo na percepção de seu meio. Abaixo você encontra uma ilustração dos autores Matt e Kay Daigle, que é um exemplo de material que promove a cultura surda de maneira descontraída, contando o cotidiano de um design gráfico surdo casado com um ouvinte e pai de um garoto também ouvinte, que transita entre o mundo surdo e o mundo ouvinte. É o quadrinho chamado That Deaf Guy. Entende-se por cultura surda o conjunto de elementos que formam a maneira como o indivíduo surdo se reconhece na sociedade onde ele está inserido e também como ele se integra a ela. Tais elementos envolvem a linguística, as relações familiares e com outras instituições, bem como a literatura, as artes visuais e tantas outras áreas afins que levam o indivíduo a crescer culturalmente. Lembrando que cultura e identidade surda são coisas distintas. Enquanto a cultura é coletiva, a identidade é individual. Vista por esse prisma, a cultura surda é algo dinâmico e em constante evolução. Um outro ponto de vista destaca a cultura surda como um ato de luta política da comunidade surda em prol de seus direitos como cidadãos. Os ouvintes e a Libras. A percepção dos ouvintes é por meio de sons. Logo, seu principal meio de comunicação é a língua falada. Para um surdo, sua percepção é por meio visual. Logo, as línguas de sinais são importante meio de comunicação. A Libras é uma língua oficial, assim como o português. A inclusão do surdo numa comunidade ouvinte é importante para que o mesmo possa se perceber neste meio. Também é muito importante que os ouvintes aprendam a Libras para poder comunicar-se com os surdos de sua comunidade. A maioria dos surdos que usam a Libras são bilíngues, tendo o português como segunda língua. Aprender Libras é um meio do ouvinte evoluir pessoalmente também. Capacitação de ouvintes em Libras. É importante que haja a capacitação de ouvintes para lidar com a comunidade surda, principalmente para professores e atendimento ao público em geral. Para professores, pois estes poderão ensinar aos surdos não só Libras, mas também disciplinas indispensáveis para a formação acadêmica dos indivíduos. Para o atendimento ao público, pois estes estarão prontos para atender às necessidades da comunidade surda que utiliza a língua de sinais como meio de comunicação. Mas como se capacitar em Libras? Há várias instituições, sites e aplicativos que auxiliam ao ouvinte a aprender Libras e se capacitar para lidar com a comunidade surda. Por exemplo, é a USP Stoa, a plataforma de cursos de apoio da USP. A Universidade da Libras também é uma plataforma online para o aprendizado de Libras.
A HandTalk, aplicativo para smartphone ou tablets que auxilia a aprender Libras. Estes são alguns exemplos de meios que podem ser utilizados para o aprendizado de Libras. Além disso, muitas instituições, como igrejas, oferecem gratuitamente cursos de Libras. Praticando Libras, a datilologia. A datilologia é um dos meios utilizados para o aprendizado da Libras. O uso desses sinais são importantes para descrever nomes próprios e palavras que não têm um sinal equivalente em Libras. Ao lado, você pode ver o alfabeto da língua de sinais, utilizando a técnica da datilologia, que é feito através de posicionamento dos seus dedos e de sua mão. Aqui, por exemplo, você vê como eu digo o meu nome utilizando a técnica da datilologia. Experiências locais bem-sucedidas com Libras. Na Bahia, temos a Silba, Centro de Intérpretes de Libras da Bahia. A Central de Intérpretes de Libras da Bahia, a Silba, ela é vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia. Tem a finalidade de intermediar a comunicação com surdos, pessoas com deficiências auditiva e oralizados que se comunicam através da língua brasileira de sinais, a Libras, para garantir o acesso desta população aos serviços ofertados pelo poder público do Estado da Bahia, nas áreas de saúde, justiça, direito do consumidor, entre outras. É importante lembrar também que a Silba se encontra principalmente na capital Salvador, ficando o interior do estado desprovido desse trabalho que poderia ser estendido também até o interior. A Libras e Culturas Surdas, o que pode ser feito em nosso polo? É importante que os funcionários dos polos estejam capacitados para o atendimento em Libras. A instituição poderia promover esta capacitação aos funcionários. Outra maneira de aproveitar os espaços dos polos é promover minicursos nas localidades onde os polos estão instalados e disponibilizar o acesso para a comunidade local. E aqui temos as referências bibliográficas que você pode estar consultando, onde toda essa pesquisa foi feita.